Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dia 12/5, finalmente rompemos o nosso suporte de 28.000. Como eu havia dito para vocês, abaixo de 28.000 a gente não tem muita coisa para fazer em relação a short. Então, os investidores que estão operando na desvalorização acabam ficando sem ter o que fazer nesse momento, apenas aguardar o mercado se direcionar para um lado. Abaixo de 28 a gente tem apenas uma linha, a gente vai pegar a nossa linha horizontal, cravar ela dentro da região de 24. A gente tem apenas a linha de 24.000, que é a única confluência que a gente tem para quem opera shortado, que seria uma resistência passada. Como vocês já sabem, eu já disse diversas vezes, grandes resistências passadas no futuro se tornam suportes. Então a gente teria a linha de 24 como o nosso único ponto de short, sendo que eu considero um ponto de short imaginário, um ponto psicológico. Então, essa é uma linha que eu descarto ela. Como eu disse diversas vezes, tem dois tipos de traders: os traders que vão operar com a lógica que quanto mais vezes a gente toca dentro de um suporte, mais forte ele fica, ou seja, mais ordens de compra você aloca dentro da região, e os traders que pensam ao contrário, que quanto mais toques você toca dentro do suporte, mais ordens são comidas dentro da região e ele vai se enfraquecendo. Eu, como sou um dos traders que operam acreditando no rompimento tanto de suporte quanto de resistência, operei shortado desde os 45 até os 37, como vocês sabem. Depois de 37 a 30 eu fui mapeando, e de 30 a 27 eu fiz aquela operação lá que vocês viram na IQ. Chegamos com, basicamente, tivemos um lucro ontem de 40 a 50 mil. Antes de ontem tivemos um lucro de 90 a 100 mil. E o que que acontece hoje? Eu já marquei um raio aqui para vocês. Deixa eu remover todas as nossas ferramentas e desenhos aqui. Vou puxar novamente uma linha horizontal, deixar cravada aqui no nosso suporte de 28. Linha cravada aqui. Espera aí, um minuto. Linha cravada no suporte de 28. Vou pegar um raio horizontal aqui para marcar bem esse nosso último ponto final aqui. Mais um raio para marcar esse ponto de retração aqui. Como eu disse para vocês, a maior probabilidade sempre que a gente chega perto de um fundo desse é que a gente faça o rompimento e deixe essa linha de retração. No caso aqui nós deixamos duas linhas de retrações e temos uma confluência aqui. Eu disse que essa confluência poderia ser quebrada. Nesse ponto aqui a gente tinha um fundo, outro fundo e mais um fundo. Então, nesse ponto a gente tinha fundos ascendentes, a gente tinha um fundo maior do que o outro, o que indicava possivelmente que o gráfico iria subir. Só que, como eu falei para vocês, o risco de uma bull trap aqui em um teste no 28 mil dólares era muito alto, que foi o que aconteceu. Então, quebramos esse padrão aqui e entramos em um novo padrão. Padrão esse que vai ser testado ainda por causa da rede de Luna. O colapso dentro da rede de Luna afetou bastante o Bitcoin também, então o volume aqui está baixo ainda. Como vocês sabem, a maioria do capital investido em Luna foi para o espaço, né? Teve muita gente que foi liquidada, muita gente perdeu dinheiro, então o mercado de cripto encolheu bastante. Então é o momento de esperar uma consolidação para uma entrada. Embora eu tenha feito as minhas entradas todas, como vocês sabem, em pontos em 28, em 27 e ou pontos em 28, 29 e 27. Não tinha feito nenhuma entrada em 26, mas como eu acordei e estava no ponto de 26, eu acabei fazendo uma entrada em 26. Então nós temos esses dois pontos aqui. O que que eu penso aqui agora? A gente pode reverter esse candle aqui e formar ele como um candle de alta. Seria interessante para uma recuperação. E podemos definir o 26.671 como o nosso último parâmetro aqui para quem opera shortado. Então, para você que opera shortado, você possivelmente pode estar dentro do último ponto de short. Talvez a gente não veja o gráfico abaixo disso.
Por quê? Visto que a gente está desde 47 mil shortado. Então a gente está numa posição de 47 mil para 26 mil de short. Para quem shortou, shortou na posição do topo ou shortou na posição de 45 mil, ou até shortou na posição de 40 para 35. Para quem entra em scalp, shortou na posição de 30 para 28, informado que ele batesse no suporte e voltasse como ponto de retração. Então, shortar 28 para buscar o 26 é muito arriscado e provavelmente os ursos não farão isso. Eles abandonarão a posição agora. Como vocês sabem, os dois lados do mercado precisam ganhar e a gente tem uma confluência de fatores aqui. A gente tem esse mesmo ponto aqui invertido. Então eu tive esse ponto aqui para baixo e esse ponto aqui no passado invertido para cima. Muito provavelmente agora seria a nossa zona de consolidação. A gente precisa ver o Bitcoin acima de 30 mil dólares para buscar níveis de 33, 34. 37 para baixo continua sendo nossa zona de pânico, porém precisamos de uma definição em relação à Luna. Luna vai nos dizer muito sobre o mercado. Por quê? Basicamente, com o ST tendo aquela variação, Luna declarou que usou todo o seu capital de fundo, algo que eu não esperava que eles fizessem. Eles quiseram, na verdade, ser sinceros com os investidores, e isso fez com que o mercado caísse bastante. Então, basicamente, você pensa que a empresa, né, os dirigentes, Luna em si, o projeto, está sem capital de fundo, está sem reserva de emergência. Então a gente espera que alguém, como por exemplo o Elon Musk, entre na jogada e jogue 10 milhões ali no fundo de Luna. Feito isso, o mercado vai ter uma recuperação em Luna e consecutivamente o mercado se recupera como um todo. Então a gente está esperando essa definição aí. Uh, Começa minhas posições de longs agora, porém meus longs estão com preço de liquidação todos abaixo de 18 mil dólares. Então qualquer long em BTC que o preço esteja abaixo de 18 mil dólares de liquidação é favorável, sendo vezes 2 para cima, e qualquer long que o preço de Ethereum esteja abaixo de 1.300 dólares em liquidação vai ser favorável também. Acima, há regiões que a gente pode tocar, como por exemplo o Ethereum acabou tendo uma volatilidade maior do que o Bitcoin e tocou uma zona de 1.500, que era uma zona 1.500 ou 1.600, que particularmente era uma zona que eu 1.783. Na verdade ele tocou no passado ele tinha tocado 1.393, dessa vez ele tocou 1.700. Então não é surpresa para mim se ele testar uma zona abaixo desse fundo passado aqui, de 1.300. Então eu só colocaria capitais alavancados em Ethereum com regiões de preço de liquidação acima de 1.400, abaixo de 1.400. Então, para eu entrar bem em Ethereum, eu teria que entrar com preço de liquidação em 1.000 dólares para baixo. A gente consegue fazer toda essa conta na nossa calculadora, como vocês já sabem, né? Nossa calculadora aqui. E basicamente é isso. Então, o que você vai fazer agora, Well? Sua análise deu certo, tudo certo até o momento. Então, o que eu penso no momento? No momento, eu penso que os touros vão atacar agora para que a gente saia da zona de 28 mil. O mais importante no momento é sair da zona de 28 mil. Então, nós temos três alvos. Primeiro alvo, 30 mil dólares. Segundo alvo, 32 mil dólares. Terceiro alvo, 35 mil dólares. Esses são os alvos que a gente tem no momento. Então, os touros vão marcar esses alvos e, consequentemente, a galera que opera shortada, parte dela vai surfar nesse hype, porque como eu disse para vocês, para baixo não tem nenhum ponto de short, o que acaba sendo muito positivo para a gente. Então, o Bitcoin ter chegado a esse ponto aqui foi mais positivo ainda para o início de um bull run, porque a gente não tem nenhuma parte de short significativa aqui embaixo. Então, se você não tem nada que confluencie uma entrada de short, para que você vai shortar? Você não vai shortar. E levando em consideração também que a gente está
em queda já há bastante tempo, vamos levar em consideração o nosso último topo para o nosso fundo aqui, para o nosso último fundo, nós caímos 44%. Não há lógica nenhuma você shortar em uma moeda que já está a menos 44%, a menos que esteja acontecendo alguma coisa dentro do projeto dela, que não é o caso de BTC. Lembrando também que a gente está se aproximando do halving de BTC, que nos leva uma confluência ainda mais para um bull run. Então, o momento é esse, tá? De a gente acumular ordens de compra. Se não em futuros, acumulem ordens de compra spot, que por muito tempo a gente não viu o Bitcoin tão baixo assim. Zonas mais abaixo, como eu disse para vocês, a zona mais baixa que eu tenho aqui de lógica é de 24 mil dólares. Caso venha a testar abaixo de 24 mil dólares, tenho a certeza que vai ser alguma jogada de baleia, alguma jogada institucional. A gente viu aí, por exemplo, a Nubank começando a aceitar criptomoedas, logo a Nubank, que foi uma das empresas que proibiu o Pix para a Binance, alegando que a Binance era uma corretora, era algo relacionado a. Tinha uma mensagem antigamente quando você fazia um Pix ou recebia um Pix da Binance, dizendo algo sobre, não sobre lavagem de dinheiro, mas que não era confiável, tanto a Nubank quanto o Banco Inter. Vou mostrar aqui para vocês, olha, Nubank proíbe Binance. Ó, Inter e Nubank são acusados de bloquear pagamentos a Binance. Então, teve esse conflito aqui, tanto do Banco Inter quanto a Nubank. E ontem para hoje a Nubank resolveu magicamente fazer com que a plataforma dela começasse a aceitar investimentos em Bitcoin. Então é muito engraçado você ter um banco como a Nubank bloqueando pagamentos e depósitos para Binance, mas aceitando o Bitcoin dentro da sua plataforma. Não preciso dizer que é uma forma da instituição segurar o dinheiro, já que a gente sabe que a maioria das pessoas hoje em dia tira o dinheiro da poupança e passa por o mercado de cripto. Então foi uma jogada que eles fizeram. O Banco Inter hoje já está aceitando o Pix para Binance também, tanto como o depósito, tanto como retirada, eu já estou fazendo isso. Mas foi uma jogada engraçada, que foi uma jogada que eles só perderam dinheiro. Eles fizeram isso e no outro dia a empresa derreteu cerca de 25%. Então é muita burrice você fazer isso no momento. Então, basicamente, a nossa entrada vai ser totalmente long até os 35 mil dólares. E é uma pena que o projeto de Luna tenha acontecido aquilo. Realmente era uma das moedas ali no top 10, era uma moeda na lista de todo mundo. Eu vi muita gente perder dinheiro em Luna. Eu, por exemplo, eu tinha um valor alocado em Luna na minha carteira de hold de 600 mil reais, que virou 60 mil reais. Só que, em compensação, a gente fez aqueles trades em Luna e chegamos a ganhar 200, 300 mil dólares. Então, acabou que compensou um pouco, bem pouco, mas a gente não ficou no prejuízo. Mas foi um baque para todo o mercado de cripto. Então é isso, vamos esperar aí acontecer alguma coisa de interessante no mercado. Vamos esperar, na verdade, que o mercado se defina a uma zona de lateralização ou uma vela de força indicando uma possível reversão de tendência, ou que ele se mantenha no nível abaixo de 30 mil. Embora acho muito difícil ele se manter 2 dias abaixo de 30 mil. Se ele se manter 2 dias abaixo de 30 mil, a gente está em uma zona de pânico novamente. E aí sim podemos testar regiões mais abaixo, mas como eu disse para vocês, é algo difícil acontecer. Então minhas entradas agora são de long e eu vou passar aí para vocês no grupo quando eu vou entrar. Eu estou esperando a definição de mais um candle de 4 horas. Vamos ver como é que tá o 4 horas e o RSI de 4 horas. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Trade View, Last Price, indicadores técnicos. Vamos ver como é que está o RSI de 4 horas. Para quem não sabe, RSI é nosso índice de força relativo.
abaixo de 30 a gente está em nível de sobrevenda, acima de 70 a gente está em nível de sobrecompra, ou seja, significa que abaixo de 30 nosso ativo está super desvalorizado e é nosso ponto de entrada, assim como ele chegou em 12 aqui. Como ele chegou em 12 aqui, observa que quando ele chegou em 12 ele estava super desvalorizado e indicava um movimento de compra. Quando ele chegou aqui, por exemplo, em 85, observa lá que ele estava super valorizado e já indicava uma queda. Então, olha só, chegou a 85, ele voltou a cair. Ele sempre vai ficar dentro da nossa linha roxa. Então, a gente tem a linha de baixo como linha de sobrevenda, ou seja, ativo em supervalorização, e a linha de cima como sobrecompra, ativo em supervalorização. Os padrões desse indicador são 70-30, porém algumas pessoas usam 80-20. Eu prefiro usar o 70-30. Basicamente é isso o vídeo de hoje e let's go for long. Bye bye, tropa. É isso, qualquer coisa, perguntas, mandem no Instagram, Telegram, comentários aí, que eu vou responder vocês. Lembrando, não esqueci que vocês pediram para eu analisar duas moedinhas lá, tanto a Rune quanto a FTM. O projeto de FTM sofreu muito também na rede de Luna, e eu vou dar uma analisada nelas para a gente ver se ainda é plausível continuar dentro da moeda ou não. Então é isso, bye bye e até a próxima.